olá, muito boa noite. Gente, deixa eu conferir minha internet aqui, tô na internet certa. Boa noite a todos. O Instagram tá avisando aí. Hoje a gente tá aqui para ter mais uma entrevistada aqui no meu Instagram. Mais uma pessoa que, né, fez uma viagem internacional e tá aqui para contar tudo como que foi. Gente, e essa pessoa é muito querida pra mim. É a Alana, é uma prima minha. Ah lá, a outra prima coruja já entrou ali, ó, pra ver o que essas primas vão fazer, né, Vitória? A Alana já tá entrando, eu tava conversando com ela no WhatsApp agora e ela falando que já vai entrar. Bom, gente, até que ela não chegue aqui, pra, né, quem tá aí assistindo gravado depois, né, prazer, meu nome é Deia, às vezes aí tá chegando agora, né, por aqui. Entrou, a Alana entrou. Sou professora de inglês, gente. Aqui, ó, ela pediu aqui. Sou professora de inglês aí já. Entrar ao vivo de inglês para viagem, gente. E é isso. Por isso que eu estou trazendo vários convidados, assim como a Alana, aqui para conversar, para contar da experiência internacional, né? Porque, como se diz, vamos atrelar nessas duas coisas, viagens internacionais em inglês, né? Que é algo muito importante. Gente, essa é a Alana. E aí, Alana, conta. Querida, tentando ajeitar. Deixa eu aumentar meu volume Ideia, para baixo. Oi! tudo Gente, bom? deixa eu explicar direito. Tudo bom? Ela é uma prima. Oh, caiu. Oh, oh, caiu. Como se diz meu filho. Oh, oh, caiu. Meu pequenininho fica falando assim, oh, oh, caiu. Ela deve voltar aí já já. Ou ela caiu na internet ou saiu aqui. Mas, gente, deixa eu ir explicando. A Lana, ela é minha prima, tá? Ela é uma prima mais jovem do que eu. E ela é fotógrafa. E ela foi agora, há uns 6 meses mais ou menos, ela foi para a... Olha lá, ela pediu aqui de novo, para Irlanda. E, gente, Irlanda é um lugar bem diferente, assim, de se visitar, né? E aí ela vai contar aí, ó. Ó, chegou de novo. Agora vai. Agora vai. Acho que talvez a sua internet aí tá dando uma Vai, eu que picada. apertei coisa errada Ah, mesmo. foi? Ah, não, então menos mal. Porque o problema é fácil de resolver. A internet é complicada, né? Quando a internet fica ruim. Gente, fica um pouquinho ruim quando a pessoa se conecta, um pouquinho de paciência aí. Porque quando começa a live, assim, né, com participação, até dá uma equilibrada aí, dá essas falhadas mesmo. Bom, ó, a internet tá lá, ó, tá trabalhando. Acho que agora vai, ó. Ai, já até sei onde você tá. Você tá na casa da tia, lógico, aniversário dela hoje. A tia tá bom, né? Né, não, vamos começar essa briga, não? Essa briga de família. Gente, tá essa Alana. Eu tava contando aqui, Alana, um pouco sobre você. Então, conta aí pro pessoal, né? Como você estava falando que você é fotógrafa, minha prima, foi pra Irlanda, agora recente. O que você foi fazer na Irlanda? Conta aí pra galera. A gente foi para um casamento. Foi um casamento de um irlandês com uma irlandesa com um brasileiro. O brasileiro, no caso, é prima até do meu marido. E a gente foi para lá e foi uma experiência muito bacana, assim, conversar com eles, os irlandeses, eles, né, tinham paciência para conversar devagar com a Aham. gente. Da mesma forma, o pessoal de lá, quando a gente saía, ia nos bares ou passeios, eles falam rápido também, né? Então, Uhum. foi uma outra experiência, né? Estar no casamento, onde o pessoal já sabia que a gente era brasileiro e nos recebeu de uma determinada forma. E Sim. também os ambientes, assim, né, comerciais lá na cidade. A gente ficou em Dublin Aham. e o casamento foi como se fosse uma fazenda, assim, no Ai, deve ter interior sido da cidade. maravilhoso. Foi Que muito bonito. fantástico.
E lá é tão verdinho, né? Assim, as paisagens são bem verdinhas. Porque chove As coisas bastante, é muito úmido o clima, né? lá chove todo dia, Todo dia, né? todo Então é dia, por isso. praticamente. Eles falam que chove 360 dias no ano, 5 não chove. Mas Eu nem sei no morar lá, não. é Gosto de muito. chuva. Eu também não. Choveu E no é casamento? no dia do casamento foi a coisa mais incrível do mundo. No dia anterior choveu muito, no dia depois choveu também. No dia do casamento amanheceu Ah, chovendo e antes da hora do casamento abriu um maior sol, assim, uma não, coisa ainda bem. comum lá, todo mundo ficou sem acreditar, sabe? Nossa, que bom. Que bom. Senão, coitada da noiva, né? Como se diz. Ah, mas lá eles já estão acostumados, então não faria muita Aham. diferença, mas É. foi um tchan a mais Quanto ter tempo feito sol você lá. ficou, Alana, lá na Irlanda? A gente ficou. Hum, Ai, minha memória é muito ruim, mas acho que foi uns 10 dias. bastante. Não, bastante tempo. Foi mais ou E aí menos. você passeou lá, como é que você fez? Você ficou só na Irlanda? Foi em Londres? O que que você fez? Não, foi só lá em Dublin mesmo. É, Hum, região, né? Onde foi o casamento sim. e tudo, né? Lá. O casamento mesmo já foi um passeio, um lugar, que é um local turístico lá, que chama Wicklow, Imaginar. que é Aham. perto de onde foi gravado Coração Valente, Ah, sim. O filme. Te Amo. Então, Nossa. depois que a gente voltou para Dublin, depois Aham. do casamento, acabou até pegando um passeio de um dia para conhecer esses pontos lá pertinho, que Sim. mais turísticos, assim, né? Lá é cheio de lugar assim, que foi filmado não sei o quê, filmado Game of Thrones, Outlander, A gente e aí ir vai, um monte de na coisa. Giant Calvary, que foi filmado, Isso, mas a gente exatamente. não conseguiu, não deu tempo, não. Incrível. É. Ó, deixa eu te perguntar, você tá no escritório da tia, do tio, né? Do vovô. O roteador é aí? Não, é lá no outro escritório, porque tá ruim. Tá um Aqui pouquinho. A sua porta tá fechada, não tá? tá, vou abrir aqui para Isso, ver se melhora. rápido ver se melhora. Mesmo que vai haver como se diz, a falação ambiente, gente, vocês não reparam, não, mas é bom ver se vai melhorar um pouquinho, que tá dando uma granulada ali na imagem dela. Ó, pronto, tenho certeza que agora vai melhorar. Melhorou. Vamos ver a hora que você vai mexendo ali, falando assim, você vai melhorar. Na casa da minha mãe é desse jeito, não pode ficar com a porta fechada, senão. Aqui era assim, aí eu coloquei um roteador aqui no quarto, pra parar de fazer isso. Eu ia fazer lá no estúdio, mas aí hoje a gente tá comemorando o aniversário dela. Lógico, é aniversário da minha tia, gente, da avó dela. Então tem que comemorar mesmo, isso mesmo, tá certíssima. Gente, mas e aí, Alana, você gostou da Irlanda? Como foi a experiência em si, assim? Lugar bonito, a gente sabe que é, né? Mas assim, de cultura, o povo, o que que você achou, assim? Qual foi a sua experiência? Eu fui com receio, porque Hum, outras, com outras experiências que eu tive na Europa, eu acho o sim, pessoal muito frio. E às uhum, vezes alguns tratam os brasileiros com uma certa soberba, assim, né? Dependendo do certo. lugar. Português, eu não gostei muito de português, então, pra falar a verdade. Interessante, né? Trato os brasileiros muito mal. É, Mas acho que cada um tem uma experiência, né? com certeza. Mas com os irlandeses, eu acho que foi diferente. Eles foram muito receptivos. E é uma coisa até que as pessoas falam que os irlandeses, eles parecem muito com os brasileiros. Eles têm um Interessante. jeito. é,
caloroso, assim, né? De recepcionar. E na Irlanda tem muito brasileiro também, Tem, né? né? É muita gente É que vai. comum. E acho que um pouco por essa identificação Uhum, também, uhum. terem essa receptividade. E agora sobre o inglês. Você teve alguma. Conta aí um pouco da sua experiência com o inglês. O que você já estudou assim na vida? Até onde mais ou menos você foi? Que ponto que você está na sua vida aí com o inglês? Então, eu cheguei a ter uma formação de inglês quando eu estava na escola ainda. Uhum. Quase fui fazer aquela. Estudei para fazer aquela prova, né? Certificado internacional, mas não cheguei Sei. a seguir, fazer. Uhum. Arrependo disso, de não ter tirado esse certificado. E Sim. depois fiquei um bom tempo sem fazer, sem estudar. E, e aí fui deixando. E fiquei bem enferrujada mesmo, sabe? Uhum. Tanto que para ir para Irlanda eu fiz as aulas, né? Suas. E me ajudou Isso. bastante, porque até a sua forma de explicar, de falar, Sim. né, como que é o sotaque, gírias, né, situações que podem acontecer, facilitaram muito. Então, Deixa eu abrir um parênteses para explicar, gente. A Lana, ela, na época, né, que foi viajar, eu gravei umas aulas, né? Eu já estava aí iniciando aí meu projeto do inglês para viajar. Eu gravei algumas aulas e mandei para ela. Falei, ó, foi acho que módulo de aeroporto, né? uhum. Falei, Alana, tá aqui essas aulas para você botar em prática, né? Ver como é que vai ser, ver se te ajuda, enfim. Então ela me ajudou nesse pontapé inicial aí. E, enfim, então por isso que ela falou que ajudou, né? Assim, pelo menos assim, ali nas questões do aeroporto Foi, foi mais tranquilo, né? foi muito bom. E o que você achou, assim, disso, das aulas, enfim, desses módulos que você assistiu? Então, eu gostei bastante, foi bom, principalmente pela questão de vocabulário também, né, de Uhum. lembrar. E aí eu tive mais facilidade no aeroporto, nos bares também. Lá na Irlanda, os passeios turísticos, a maioria são pubs e bares, né? E em fábrica de cerveja. Pub, né? É, isso mesmo. Mas e aqui, deixa eu te perguntar, o sotaque, porque assim, na Irlanda, gente, eles não falam aquele inglês que a gente ouve nos filmes, que a gente ouve nas séries, né? Porque assim, tem toda uma questão de sotaque, né? Quando a gente está se tratando de inglês. O que a gente mais ouve na TV é o sotaque americano, né? Por exemplo, a gente tem a palavra água. O americano fala water, o britânico vai falar water. O irlandês ainda fala numa outra sonoridade, um outro tom, é um outro sotaque ainda bem mais assim. Nossa, é muito diferente. Então, assim, como é que foi isso para você entender? Você teve dificuldade assim para entender? Ó, quando eu fui fazer esse passeio guiado, Sei. a gente foi um passeio em inglês mesmo, achando que ia ser tranquilo. E eu Uhum. virava pro Carol e falava, não tô entendendo nada que os caras estão falando. Porque era um senhor mais velho, então ele tinha um Nossa, sotaque mais puxado pro gaélico. E misturava palavras, eles misturam, né? isso, O exatamente. gaélico, que é a língua, né, de Isso origem mesmo. dele. E tanto que lá tem placas em inglês, Isso. ao longo de toda a cidade, tem, não é todo o Uhum. país, né? Placas em inglês e gaélico embaixo. Gaélico, isso mesmo. Então, ele misturava alguns termos, algumas coisas, e falava muito rápido. E o pessoal conversando no ônibus de tour Sim. também. Não tá entendendo nada. Então você foi, como se diz, só para ver mesmo, porque entende. Tirei foto das paisagens, achei lindo, maravilhoso. Pesquisava às vezes no Google Fotógrafa, para né, saber gente? Não mais da pode perder. história.
Exatamente. É, gente, eu vivo falando isso, sabe, Alana, assim, da importância de aprender o inglês para fazer uma viagem internacional. Nem que seja, assim, um básico, não só para te ajudar, igual, por exemplo, né, te ajudou aí no aeroporto, em situações, assim, né, que você passou, que você tem que falar e entender bem ali para poder, né, agilizar a sua viagem, mas também, gente, para entender, para você tirar o melhor proveito da sua viagem. Porque assim, igual, né, a Alana tá comentando, foi no passeio, mas, pô, não entendi nada. É a mesma coisa que você, por exemplo, quando vai na Disney. Hã? Eu fiquei muito incomodada nessa parte, porque além de ser vocabulário específico também, né? Falava de pedra, entravam nomes, né? Da história, da Irlanda, Sim, essas coisas. sim. E o sotaque gaélico, Aqui é. eu me senti como se eu não estivesse escutando, Sei. sabe? Eu pensava assim, nossa, mas na convivência com as pessoas lá, no bar, no comércio, era tudo tão tranquilo. E aí no passeio, ai, que aflição, era muito. Aí eu Ou seja, voltei. não foi tão proveitoso, né? Você não conseguiu tirar um bom proveito. É, exatamente. Por isso que eu falo, assim, de treinar. Enfim, eu falo muito com os meus alunos do inglês para viajar. Gente, não fica só aqui também nas minhas aulas, não. Vocês Não, têm que ir. fiz o curso todo ainda, eu tenho que ver o resto. Isso! E como se diz, né? O curso está lá para você, na hora que você precisar. E de viajar de novo, né? Você mais Mas. empolgada para estudar mais. Ai, que bom. A gente volta da viagem assim, não é? Quando a gente volta lá de fora, a gente volta mais empolgada, assim, com o inglês. Eu lembro de quando eu ainda estava em processo de aprendizado, voltava assim, nossa, toda querendo aprender mais. E enfim, porque assim, né, essa questão de você entender e tirar um bom proveito, porque, poxa, você está pagando, né, caro, assim, vale uma grana alta. Não vou falar que é caro, não, porque dá para fazer umas viagens internacionais bem baratas. Hoje mesmo eu postei um story aí de Roma, R$ 800, passagem para Roma. Eu fiquei, meu Deus, eu quero ir. Meus Não é? 3 filhas, isso mesmo. Fiquei doida querendo comprar. Dá para fazer umas viagens bem econômicas, mas gasta. Orlando. Comprei pra Orlando mim. tá. Orlando tá R$ 760. Tá absurdo de barato. Muito barato. E aí, assim, para tirar o melhor proveito, porque você tá gastando dinheiro com aquilo ali. E aí, enfim, e aí você vai lá, por exemplo, aí eu falo isso com os meus alunos lá, falo, gente, não fica só aqui nas aulas, não. Treina o listening de vocês. Vocês têm que diariamente ouvir alguma coisinha, consumir de alguma maneira, para quando chegar lá, conseguir tirar um bom proveito da viagem, né? Dos passeios, igual você falou. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão na Disney achando assim, não vou precisar do inglês. Gente, tudo bem, você pode ir para lá e se virar muito bem no portunhol. Mas, poxa, você ir no brinquedo da Disney entendendo o que está sendo falado com você é outra coisa. Porque aí, todos os carrinhos que você vai, enfim, todas as rides, né, que vocês vai, montanha-russa, assim, daquelas de deixar o cabelo em pé, até que não. Mas as rides mesmo que são de entretenimento, tem história. Aí você consegue ter experiência completa, né? Exato, você consegue ter a experiência completa. Aí é mágico, a hora que você vê que na fila eles já começam falando com você. Aí você sai de lá assim, com uma impressão muito melhor do que não foi só adrenalina. Não, não foi mágico, porque teve uma história por trás daquilo ali, né? E o Enfim, legal, quando eu fui pra Disney, eu tava fazendo aula direitinho, praticando, né? mesmo. Eu lembro que foi uma experiência, foi bem bacana. E também por causa do sotaque deles, é mais fácil de entender Isso. dos irlandeses. Isso. Eu voltei de lá, às vezes misturando as palavras, eu começava a pensar em inglês mesmo. Ai, que legal. Uhum.
É, exatamente, é o que eu falo. A gente convive mais com o inglês americano. E às vezes quando vai assim para a Europa, principalmente se você for para um país tipo França, né? Eles vão falar um inglês com você, mas com sotaque. Então é bom você também expandir esse horizonte e tentar ouvir, né, o inglês falado de tudo quanto é lugar, tudo quanto é sotaque, para ajudar, né? Porque realmente, assim, inglês abre portas, né, E na gente? Você maioria pode. da- da- dos momentos, a gente consegue pedir para eles falarem um pouco mais devagar É, também, né? e eles aceitaram uma boa, assim. Na conversa com os convidados do Aí casamento, por exemplo. Eles sim, tranquilos. é. Muito, a gente Exato. é, É uma situação que tá ali assim, né? Não, ela é convidada, ela é conhecida, então deixa eu ser educada. Então, às vezes, como se diz, né? Teve talvez esse calor que você sentiu por conta disso. Ou não, assim, quando você ia na rua, nos pubs, assim, você também sentia que a cultura é bem parecida com a nossa, um povo caloroso? Ou foi só lá na família que você achou que foi assim? eu sentia, inclusive até na hora de Hum, fotografar lá no casamento, eu lembrava de alguns termos é, técnicos que às vezes, né, estudando cursos, coisas que eu já sim. sabia, assim, né? Então era mais fácil de direcionar e Uhum. conversar. É, e também nos bares, né, em outras situações assim, também era mais tranquilo. O pessoal Que fala, legal. locais mais preparados para Eu turismo ia também. falar isso. Eles falam mais devagar. Eu ia falar isso. As pessoas sentem muita diferença quando vão viajar e vão para capital. Quando vão para. Não, não só capital, né? É porque capital normalmente é turística, né? Vão para É. lugares turísticos, cidades turísticas, preparadas para o turismo, as pessoas sentem que são bem tratadas. Se você começa a ir para o interiorzinho, assim, aqueles lugares mais afastados, fazer aquela rota que ninguém faz, aí você pode encontrar muita gente que não vai querer te tratar bem, porque assim, os lugares que estão preparados para o turismo, eles vivem daquilo ali. Então eles têm que ser educados, tratar bem, porque senão a pessoa vai sair falando mal dali, né? Como você ficou só em Dublin também, né? Você sentiu muito isso. Exatamente. O casamento foi no interior, mas em Dublin era super tranquilo. Que legal. Então você super recomenda. Também, de repente, estava escutando alguém falando em português. Ó, Gente, brasileiro tem tudo quanto é lugar, né? Incrível. Então você recomenda a Irlanda? Você gostou Nossa, de lá? eu acho assim, principalmente para quem gosta de cerveja, lá você vai Perfeito. visitar pub, visitar Isso. fábrica Lá é a terra da do pub, né? então, Exatamente. a maioria dos passeios turísticos, muitos, né, envolvem bebida. Tem Ai, casos bonitos também, mas na cidade, assim, são muitos barzinhos legais e barzinhos muito antigos, né? Temple Bar lá, né? Da época dos Cavaleiros Templários. ai, é Então, mesmo. Deve. Nossa, que interessante. Eu tenho essa impressão quando falo assim, Irlanda, eu fico pensando naqueles lugares, aquelas casas de pedra, meio assim, meio ainda no rústico, né? local do Hum, casamento, a gente ficou hospedado naquelas casas assim, de pedra antigas, tudo muito que legal. diferente mesmo. Interessante. Você foi no inverno ou verão? Foi lá Tava tava calor, era verão dele, era verão. verão dele. Ah, pois é, porque Mas senão você ia passar sim, uns. faz frio, faz calor, chove, faz quase no mesmo dia, assim, então a gente não sabia muito que Sei. roupa colocar. Ó, eu sempre gosto de perguntar. Perrengue. Você passou algum perrengue? Você teve alguma situação difícil, assim, para falar alguma coisa em inglês que você não conseguiu?
Ou deu alguma mancada, falou alguma coisa errada e a hora que você viu, falei errado. Como é que é? Teve alguma situação assim que você se lembra? Ó, perrengue eu acho que foi na parte desse passeio aí que a gente fez, Uhum. que o guia, ele falava, ele era uma pessoa mais idosa, assim, e falava Sim. muito com sotaque gaélico, né? Misturava palavras, assim, né? Sim. Então, achei, ficava assim, nossa, queria entender o que ele tá falando, pra ter raiva nessa parte, Aham. chateada, de não tá entendendo. Sim. E a nota, acho que no tempo bar, o Sempre. pessoal tava muito animado e tocando música e tudo. Aí, no meio do. Não, acabou o show, a gente achou, não, é igual o Brasil, né? Tudo de todo mundo. Aí, eu e uma outra Ah. amiga também do casamento, a gente subiu lá no palquinho, um palquinho baixinho, assim, tudo, e começou a dançar também. Aí foi uma outra pessoa subiu. Hum. Quando essa terceira pessoa subiu, a gente desceu. Aham. Essa terceira pessoa foi praticamente quase expulsa do bar. Ainda bem que você tinha descido. Então, Senão podia vocês iam ser expulsos junto com ela. ter sido. Vocês puxaram a fila. Olha só, vocês influenciaram ela em mal, levaram ela para o mau caminho e depois deixaram ela sozinha. Mas a gente não deu nada Ai, errado. Deus. Nossa, Deus. E assim, pedido errado no restaurante, você pediu alguma coisa, veio um pedido errado, porque você não conseguiu comunicar, ou teve que fazer mímica para poder, tipo, tentar pedir alguma coisa. Não, acho que o pedido errado estava bem treinadinho o casal do corpo. Ah, muito bom. Mas dei uma má nota também em relação a vestimento. Sim. Eu cheguei lá, estava um pouco mais frio do que eu imaginava. Então eu fui numa loja, comprei um conjuntinho de moletom lindo, achei que tava bonitinho. E lá, o moletom, a roupa de moletom, eles dão, o governo dá para os mendigos lá, eles recebem, se eles não usarem droga, eles recebem um salário mínimo lá. Interessante. Muita gente ganha aqui, mas eu acho que é 1.800 euros salário que eles recebem. Tem que pesquisar direitinho, que eu não lembro, mas é uma quantia bem Não, alta. deve ser menos. Deve ser menos. 1.800 euros é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. A gente Cara, converteu, era muita coisa mesmo. incrível. Tem no Google. Tem no Google, vou pesquisar depois. Vou dar uma bugada, gente. Muito curiosa. E é um auxílio, né, do governo para quem não. Quem mora. Morador de rua, né, que não tem condição. E aí tem as moradias também, e eles ganham moletom da Nike, Adidas. Você achou que estava abafando? Então, o moletom é uma roupa de mendigo lá. A gente foi tentar entrar num restaurante que era mais arrumado. E aí tava difícil, assim, a gente ia almoçar. E aí, como eu não tinha roupa de frio, eu falei, vou comer um conjuntinho de moletoninho. E era confortável também, né? Porque o dia inteiro. E aí foi barrado. Mesmo? Barrado? Barrado. Assim, Eu falo da diferença cultural. O moço até ia deixar eu entrar. Só que o Cauã, ele tava com. O dele tinha. Era aquele. Tinha símbolo de time. Então, é pior ainda. Então, não. Gente, choquei.
Olha só, tá vendo? É o que eu falo de cultura também, o choque cultural. Então, você teve situação de choque cultural, né? E às vezes pessoas entrando nesse restaurante assim, de calça jeans, Uhum. chinelo, tudo bem. Mas Que no moletom Brasil seria o... é. Nossa, choquei com essa. Incrível, incrível. Essa eu não sabia, tá vendo, gente? Living and learning, né? Vivendo e aprendendo. Tem toda Nossa, essa questão ah, não usar moletom na Irlanda. não use moletom. Vou sair com essa frase amanhã nos meus stories. Gente, não use moletom na Irlanda, hein? Tá indo pra Irlanda? Não usa moletom. Hoje eu vou começar a dar essa dica. Incrível. E tem isso mesmo, né, gente? Por exemplo, principalmente quando a gente vai para países assim, árabes, né? Países que têm uma cultura assim, bem diferente da nossa, assim, principalmente ligado à religião, um pouco de religião, essas questões assim. Gente, tem muita coisa séria que você pode, às vezes, ser preso, sabe? Por exemplo, tem países. São Hum. coisas que são bobagens pra gente, né? Exato, coisas que, tipo, para nós a gente pensa, nossa, não tem problema. Mas, gente, para lá, às vezes, é considerado até crime. Então, é muito importante você dar uma estudada na cultura antes de você ir, né? Hoje em dia, o YouTube aí tem tanto videozinho interessante, vídeo interessante que fala coisas que você tem que saber antes de ir para tal lugar. É muito interessante fazer isso mesmo, né? Por exemplo, tem países, eu divulguei semana passada um post do Perrengue Chique. Uma pessoa foi para os Estados Unidos e teve uma pedra nos rins e gastou US$ 11.000 para ficar uma tarde no hospital. Uma tarde, US$ 11.000. Por quê? Não fez o seguro viagem. Muita gente nem pensa nesse item na hora de viajar. Agora, tem muito país que você não pode entrar se você não tiver o seguro viagem. Aí você não pesquisa direito antes de viajar e como Eu se acho que na diz? Itália não podia entrar se não tivesse, Se não. não tiver o seguro viagem. Há vários países na Europa são assim. E se eu não me engano, Portugal é assim também. Portugal é, né? Então é muito importante a gente olhar esses detalhes antes de viajar para fora. Muito, muito importante. É isso. Ah, mas é isso, assim. Mais alguma coisa para acrescentar? Eu queria mesmo. Que é isso mesmo. Muito bom, eu queria isso aí, que você contasse a sua experiência, principalmente em relação à língua, né? Barreiras que talvez você enfrentou lá fora. Foi muito bom, né? Enfim, esse compartilhamento aí dessa questão toda que você compartilhou com a gente foi ótimo. Vivendo e aprendendo. Muito obrigada pelo seu tempo. Manda um beijo bem gostoso para todo mundo aí, tá? Principalmente pra tia, um especial pra tia. Obrigada, Béia. Nada, boa noite. Tá certo. Muito bom, obrigada. Não, mas é isso. Perfeito, não, bom demais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Gente, eu também vou me despedindo por aqui. Era isso aí, né, que eu tinha para compartilhar aí com vocês hoje. Essa experiência, enfim, vou trazer várias pessoas. Já conversei com algumas para poder vir aqui, já tem algumas engatilhadas aí também, que vai contando da experiência lá fora. E é muito bom, a gente sempre acrescenta, né, aí para vocês. E é isso, então, ó, um beijo e até